Alô, macramigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Liz, sou artesã e mentora de macramê, e aqui no canal você já encontra muito conteúdo para aprender e se aprofundar na técnica. Mas antes de ir para o passo a passo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no botãozinho que tá logo aqui embaixo para poder se inscrever e fica de olho para não perder os próximos vídeos, combinado? Bom, então agora sim, vamos para o que interessa, prepara suas linhas e vem comigo. Vamos começar pegando 4 fios encerados com 1,60 m de comprimento cada um. Vamos medir aproximadamente 25 centímetros desses fios. E aqui onde deu essa marcação, vamos prender os nossos fios na pinça, deixando a parte maior para baixo onde vamos iniciar o trançado. Feito isso, vamos separar um fio para cada lado. E com esses 2 fios centrais, vamos trazer o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e vamos fazer o festonê com ele uma vez em direção ao lado direito. Caso você ainda não saiba fazer o festonê, eu já ensinei ele aqui no canal, vou deixar o link para você na descrição desse vídeo. Finalizado o nó, deixa o fio do lado direito, continua com o fio do lado esquerdo. Por baixo dele, vamos pegar aquele primeiro fio que ficou do lado esquerdo e vamos fazer meio festonê com ele em direção ao lado direito. Volta com esse fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Volta com esse fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Mais uma vez, volta com esse fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Volta com o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz um festonê completo em direção ao lado direito. Agora vamos inverter os fios de lugar. Vamos segurar com a mão esquerda esse fio que está aqui do lado direito e por baixo dele vamos pegar o fio que estava do lado esquerdo e com ele vamos fazer meio festonê em direção ao lado direito. Volta com esse fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê em direção ao lado esquerdo. Volta com o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê em direção ao lado direito. E mais uma vez, volta com esse fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê em direção ao lado esquerdo. Finalizamos essa primeira etapa do desenho e agora vamos repetir exatamente os mesmos passos com os 2 fios que ficaram do lado direito, só que fazendo de forma espelhada. Então aqui vamos trazer o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo, faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Volta com esse fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Traz o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Traz o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito.
Traz o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz um festonê completo com ele em direção ao lado esquerdo. Para a próxima etapa, vamos trocar os fios de lugar. Então, segura agora o fio do lado esquerdo com a mão direita. O fio do lado direito vem por baixo dele e fazemos meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Volta com esse fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Volta com o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Mais uma vez, volta com o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Para fechar o desenho, vamos pegar esses dois fios que ficaram no meio, traz o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz o festonê completo com ele em direção ao lado direito. A partir de agora, vamos repetir esse mesmo desenho. Então, separa dois fios para cada lado. Desses dois fios que ficaram do lado esquerdo, vamos trazer o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito, faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Volta com esse fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê em direção ao lado esquerdo. Volta com esse fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Volta com o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Novamente, volta com o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e agora vamos fazer um festonê completo com ele em direção ao lado direito. Para a próxima etapa, vamos trocar os fios de lugar. Então, segura o fio do lado direito com a mão esquerda. O fio que está do lado esquerdo vem por baixo dele e fazemos meio festonê em direção ao lado direito. Volta com o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Volta com o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê em direção ao lado direito. Novamente, volta com o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Feito isso, vamos deixar esses dois fios do lado esquerdo, vamos pegar os dois fios que ficaram do lado direito, traz o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo, faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo, volta com o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito,
Volta com o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê em direção ao lado esquerdo. Volta com o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. E mais uma vez, volta com o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e agora vamos fazer um festonê completo com ele em direção ao lado esquerdo. Para a próxima etapa, vamos trocar os fios de lugar. Então, esse fio que está aqui do lado esquerdo, vamos segurar com a mão direita. O fio do lado direito vem por baixo dele e fazemos meio festonê em direção ao lado esquerdo. Volta com o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Volta com esse fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê em direção ao lado esquerdo. E mais uma vez, volta com o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê em direção ao lado direito. Para fechar o desenho, vamos pegar os dois fios que ficaram no meio, traz o fio que ficou do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz o festonê completo com ele em direção ao lado direito. Então vamos lá mais uma vez para você pegar o jeito do trançado. Vamos separar dois fios para cada lado. Com os dois fios que ficaram do lado esquerdo, vamos trazer o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito, faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Volta com o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Volta com o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Volta com o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê em direção ao lado esquerdo. Volta com o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz um festonê completo com ele em direção ao lado direito. Para a próxima etapa, traz o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e vamos fazer meio festonê com ele em direção ao lado direito. Volta com o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê em direção ao lado esquerdo. Volta com o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. E mais uma vez, volta com o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Deixa esses dois fios, vamos pegar aqueles dois fios que ficaram do lado direito. Traz o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Volta com o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Volta com o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê em direção ao lado esquerdo.
Volta com o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Volta com o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e agora fazemos um festonê completo com ele em direção ao lado esquerdo. Para a próxima etapa, vamos trocar os fios de lugar. Então, esse fio que está do lado esquerdo, vamos segurar com a mão direita, o fio do lado direito vem por baixo dele e fazemos meio festonê em direção ao lado esquerdo. Volta com o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê em direção ao lado direito. Volta com o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê em direção ao lado esquerdo. E volta mais uma vez com o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Para fechar o desenho, vamos pegar os dois fios que ficaram no meio. O fio do lado esquerdo vem por baixo do fio do lado direito e fazemos um festonê completo com ele em direção ao lado direito. E agora vamos continuar repetindo exatamente os mesmos passos até que o nosso trançado fique com aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Se você está gostando dessa videoaula, deixa o seu like e um comentário aqui embaixo, nem que seja só com um coraçãozinho, porque essa é uma forma gratuita de você apoiar o meu trabalho e me incentivar a trazer mais videoaulas como essa aqui para você, combinado? Sem contar que dessa forma o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te entregar cada vez mais vídeos como esse. E se você quiser super apoiar o canal, é só clicar em um outro botãozinho que também tá logo aqui embaixo escrito valeu e deixar o seu valeu demais. Então aqui o meu trançado já ficou com 10 centímetros de comprimento. No meu caso, eu fiz um total de 8 desenhos iguais. Para a próxima etapa, vamos fazer mais alguns desenhos como esse, mas adicionando alguns pingentes no meio dele. Então aqui vamos pegar os dois fios do lado esquerdo e vamos fazer exatamente os mesmos passos. Traz o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito, faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Volta com esse fio por baixo, faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Volta com esse fio por baixo e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Volta com esse fio por baixo, faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Volta com esse fio por baixo e faz um festonê completo com ele em direção ao lado direito. Para a próxima etapa, traz o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. Volta com esse fio por baixo, faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Volta com esse fio por baixo e faz meio festonê com ele em direção ao lado direito. E mais uma vez volta com esse fio por baixo e faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo. Deixa esses dois fios, pega os dois fios que ficaram do lado direito, traz o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festonê com ele em direção ao lado esquerdo.
Volta com esse fio por baixo, faz meio festoné com ele em direção ao lado direito. Volta com esse fio por baixo, faz meio festoné com ele em direção ao lado esquerdo. Volta com esse fio por baixo, faz meio festoné com ele em direção ao lado direito. Volta com esse fio por baixo e faz um festoné completo com ele em direção ao lado esquerdo. Feito isso, antes de ir para a próxima etapa, nesse fio que ficou aqui do lado direito, vamos adicionar um pingente ou uma miçanga de 1 milímetro. E agora sim, vamos continuar o nosso trançado. Então, vamos trazer o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo, vamos fazer meio festoné com ele em direção ao lado esquerdo. Volta com o fio do lado esquerdo por baixo e faz meio festoné com ele em direção ao lado direito. Volta com esse fio por baixo e faz meio festoné com ele em direção ao lado esquerdo. Mais uma vez, volta com esse fio por baixo e faz meio festoné com ele em direção ao lado direito. Para fechar o desenho, vamos pegar os dois fios que ficaram no meio, traz o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz o festoné com ele em direção ao lado direito. Vamos repetir os mesmos passos e adicionar mais um pingente como esse. Pega os dois fios que ficaram do lado esquerdo, o fio do lado esquerdo vem por baixo do fio do lado direito e faz meio festoné em direção ao lado direito. Volta com esse fio por baixo, faz meio festoné em direção ao lado esquerdo. Volta com o fio por baixo, faz meio festoné em direção ao lado direito. Mais uma vez, volta com esse fio por baixo, faz meio festoné em direção ao lado esquerdo. E mais uma vez, volta com o fio por baixo e faz um festoné completo em direção ao lado direito. Para a próxima etapa, traz o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz meio festoné com ele em direção ao lado direito. Volta com esse fio por baixo, faz meio festoné em direção ao lado esquerdo. Volta com esse fio por baixo, faz meio festoné em direção ao lado direito. Volta com esse fio por baixo e faz meio festoné em direção ao lado esquerdo. Separa esses dois fios, pega os dois fios que ficaram do lado direito. Traz o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festoné com ele em direção ao lado esquerdo. Volta com esse fio por baixo, faz meio festoné em direção ao lado direito. Volta com esse fio por baixo, faz meio festoné em direção ao lado esquerdo. Volta com esse fio por baixo, faz meio festoné em direção ao lado direito. E mais uma vez, volta com esse fio por baixo e agora faz um festoné completo com ele em direção ao lado esquerdo. Depois de fazer o festoné completo, antes de ir para a próxima etapa, nesse fio que ficou aqui do lado direito, vamos adicionar mais um pingente ou mais uma miçanga de 1 milímetro. Feito isso, podemos continuar o nosso trançado. Então, traz o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz meio festoné com ele em direção ao lado esquerdo. Volta com esse fio por baixo, faz meio festoné com ele em direção ao lado direito. Volta com esse fio por baixo, faz meio festoné em direção ao lado esquerdo. E mais uma vez, volta com esse fio por baixo e faz meio festoné em direção ao lado direito. Para fechar o desenho, vamos pegar os dois fios que ficaram no meio, traz o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz o festoné com ele em direção ao lado direito. Então aqui adicionamos dois pingentes pequenos para dar um detalhezinho. Para o próximo, vamos adicionar um pingente maior seguindo exatamente os mesmos passos. Então aqui vamos começar pegando os dois fios do lado esquerdo e vamos fazer um total de 4 vezes o meio nó festoné, indo uma vez em direção ao lado direito e depois em direção ao lado esquerdo. O quinto nó fazemos um festoné completo em direção ao lado direito.
Depois do festonê completo, trocamos os fios de lugar e fazemos mais 4 vezes o meio nó festonê, indo uma vez em direção ao lado direito e uma vez em direção ao lado esquerdo. Feito isso, deixa os 2 fios do lado esquerdo, pega os 2 fios do lado direito e aqui vamos repetir os mesmos passos. Vamos fazer um total de 4 vezes o meio nó festonê, indo uma vez em direção ao lado esquerdo e depois em direção ao lado direito. O quinto nó fazemos um festonê completo em direção ao lado esquerdo. Depois do festonê completo, antes de continuar, vamos adicionar mais um pingente aqui nesse fio que ficou do lado direito. Depois de adicionar o pingente, vamos trocar os fios de lugar e vamos fazer mais 4 vezes o meio nó festonê, indo uma vez em direção ao lado esquerdo e depois em direção ao lado direito. Para fechar o desenho, pegamos os 2 fios centrais, o fio do lado esquerdo vem por baixo do fio do lado direito e fazemos o festonê com ele em direção ao lado direito. Para a próxima etapa, vamos repetir os mesmos passos e adicionar mais 2 pingentes como aqueles 2 primeiros que adicionamos. Então aqui terminamos de adicionar todos os pingentes na parte central da nossa gargantilha. Se você quiser, pode adicionar esses pingentes menores em todo o comprimento dela. Eu optei por deixar só na parte do meio mesmo. Para finalizar, aqui nós iniciamos deixando o nosso trançado com 10 centímetros de comprimento e um total de 8 desenhos iguais. E agora vamos repetir os mesmos passos para finalizar a nossa gargantilha. Então aqui depois de adicionar os pingentes, vamos voltar a repetir exatamente os mesmos passos para aumentar o nosso trançado mais 10 centímetros aqui do outro lado.
Depois que você terminar de aumentar o seu trançado mais 10 centímetros do outro lado, vamos fazer o fecho da nossa gargantilha. Para isso, vamos pegar os 2 fios que ficaram do lado esquerdo, traz o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz o festoné com ele uma vez em direção ao lado esquerdo. Deixe os 2 fios do lado esquerdo, pega os 2 fios do lado direito, traz o fio do lado esquerdo por baixo do fio do lado direito e faz o festoné com ele em direção ao lado direito. Finalizado o nó, deixe o fio do lado direito, pega os 2 fios centrais, traz o fio do lado direito por baixo do fio do lado esquerdo e faz o festoné com ele uma vez em direção ao lado esquerdo. Por fim, com esses 2 fios que ficaram no meio, vamos fazer a técnica de enrolar os fios. Então vamos girar os dois ao mesmo tempo algumas vezes em direção ao lado esquerdo e depois vamos trazer o fio do lado esquerdo por cima do fio do lado direito. Continua girando os 2 fios em direção ao lado esquerdo e continua trazendo o fio do lado esquerdo por cima do fio do lado direito. Vai repetindo os mesmos passos em todo o comprimento restante desses fios. Faz o nozinho simples para unir as duas pontas. E essa pontinha do fio que sobrou nós vamos cortar e selar com o isqueiro. E agora vamos repetir exatamente os mesmos passos com os fios do outro lado. Esses fios que nós tínhamos deixado sobrando nas laterais também vamos cortar e selar com o isqueiro. Para fazer regulagem é só unir as duas partes do fecho e fazer uma pequena fileira de nó duplo. Caso você ainda não saiba fazer, eu já ensinei aqui no canal, vou deixar o link para você na descrição desse vídeo. E tá pronta a nossa gargantilha. Se você gostou, me conta nos comentários e já se inscreve no canal para mais conteúdos de macramê. Tô te esperando na próxima videoaula. Beijinho, beijinho e até lá!